Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, 19 de agosto, o Jornal da Guará vem trazendo o resumo dos fatos desta quinta-feira. Doses de reforço de vacinas contra o coronavírus. Infectologista afirma que terceira dose deve valer para todos os tipos de vacina, com exceção da Janssen. Vacinação para jovens de 12 a 17 anos vai ficar permanente até sábado em vários pontos da capital. O governo do estado anuncia a aplicação da segunda dose a profissionais da construção civil e com participação do ex-presidente Lula. Povos indígenas ganham um projeto de lei que estabelece conquista de direitos. E ainda, empreender em pequenos negócios. Ações da Prefeitura de São Luís a favor de empresários. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição desta quinta-feira tem como destaque a notícia sobre a dose de reforço da vacina contra o coronavírus. Uma terceira dose para fortalecer a proteção contra a Covid-19. Segundo o ministro da Saúde, a aplicação vai atender primeiramente o grupo de idosos e profissionais da saúde. Vale destacar como especialistas avaliam a eficácia de se misturar doses imunizantes diferentes. O anúncio da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A previsão é que essa terceira dose seja aplicada inicialmente nos idosos, mas o ministro também destacou que ainda é necessário mais dados científicos para que o Ministério da Saúde possa organizar a aplicação. Segundo esta infectologista, esse reforço será para quem tomou todos os tipos de vacina, com exceção da Janssen, e é necessário por conta da queda de anticorpos e pelo aumento das variantes. Os estudos, ainda que preliminares, eles estão mostrando que tem queda de anticorpos da pessoa vacinada, especialmente com as vacinas de 2 doses. E também, proporcionalmente, já vem aumentando a internação, ou seja, os casos graves, naquelas pessoas que foram as primeiras vacinadas. No caso, os idosos, os profissionais de saúde, independente da vacina, né? Só que, apesar disso, a Organização Mundial da Saúde pediu para que os países adiem a aplicação da vacina contra o coronavírus. Isso para que os insumos cheguem nos países onde, até o momento, nem os profissionais da saúde e nem as populações de risco foram imunizadas. Apesar disso, a infectologista acredita que o Brasil deve começar em breve a aplicação da terceira dose do imunizante. Seria a partir de outubro, vacinar aquelas pessoas, por exemplo, que vacinaram em fevereiro, ou a partir de setembro, aquelas que vacinaram em janeiro, né? Então, realmente, a gente já estaria no período de começar a revacinação. Em nota, o Instituto Butantan afirma que vai providenciar dados adicionais solicitados pela Anvisa. Estas informações são para uso da Coronavac em crianças e adolescentes. Sobre a possibilidade de uso da vacina para aplicação de terceira dose de reforço, o Butantan destacou estudo realizado com pessoas de 18 ou mais na China, publicado na semana passada. O estudo aponta forte resposta imunológica em adultos e idosos saudáveis, após intervalo de 28 dias, 6 ou 8 meses entre a segunda dose e a dose adicional. A Prefeitura de São Luís anunciou por suas redes sociais o início da vacinação permanente contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos a partir de hoje, seguindo até sábado, dia 21. Os pontos aqui na capital são Centro de Vacinação do Sebrae, que fica no Coafuma, o Centro de Vacinação da UFMA, o IFMA no Maracanã, o EMA e nos drive-thru da UFMA, o EMA e do Shopping da Ilha. O adolescente deve estar acompanhado dos pais ou responsável no momento da vacinação. Outra informação importante, é necessário ter realizado o cadastro no site do Vacina São Luís. No local da vacinação, o jovem deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência. Já para quem está com a segunda dose agendada para os dias 19, 20 e 21, a recomendação é que acesse o portal da Prefeitura e redes sociais, fique atento principalmente aos locais da vacinação.
Virando a página aqui do nosso telejornal, seguindo agora com uma operação da Polícia Federal deflagrada em 4 cidades do Maranhão. A operação, batizada de Panteão, aconteceu na capital São Luís, Caxias, Timon e Balsas, com o objetivo de desarticular uma facção criminosa com atuação dentro de presídios aqui no Maranhão. Foram cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, a investigação identificou prováveis funções exercidas pela maioria dos investigados dentro da estrutura criminosa, 6 deles atualmente exercendo a função de liderança dentro da facção no estado. Existia um plano de execução do diretor adjunto de um presídio que fica no interior do Maranhão. Os investigados poderão responder criminalmente por integrarem organização criminosa, com pena que pode chegar até 8 anos de reclusão. Seguindo agora para o intervalo, daqui a pouco voltamos com os destaques da política. É um instante só. Já estamos de volta e hora dos comentários da política. Marco Saldanha falando aqui sobre a visita do ex-presidente Lula ao Maranhão. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bom, já temos essa movimentação, passamos pela parte da assessoria, o jantar de recepção no Palácio dos Leões. O que a gente já tem até aí? Pois é, Hugo. Olha, muita expectativa, muita especulação e a agenda está seguindo, né? Diga-se de passagem que a gente fica naquela de descobrir algumas alterações, até em função do momento. Bom, até agora a gente tem movimentos políticos, encontro com a classe política. Nós falamos ontem que os deputados estariam presentes, os pré-candidatos também, e olha só o que não é a política, o que não é um dia atrás do outro. Houve um momento que o Lula era indispensável em qualquer debate, houve um momento que muita gente preferia tirar Lula da foto, fez campanha sem apelar para Lula, e o que a gente vê agora é exatamente a força que o nome Lula volta a ter de novo, entre aliados, entre opositores do grupo Flávio Dino, entre aliados e opositores do grupo até Sarney. Você vê, por exemplo, aí, uma guerra de fotos que a gente acompanhou. A gente teve as postagens, o Everton Rocha, por exemplo, fez questão de postar a foto com Lula, ele é pré-candidato ao governo do Maranhão, há quem diga que essa é a preferência. Outro pré-candidato, Simplício Araújo, também tirando a foto ali do lado do ex-presidente Lula, o Carlos Brandão, pré-candidato também, tirando foto com o ex-presidente Lula, isso tudo ontem à noite, né, no jantar, enfim, e a gente tem aí, ó, além do Everton Rocha nessa outra foto, o Otelino Neto, presidente da Assembleia, e também o Erlânio Xavier da FAMEN. Então a gente vê as forças políticas aí, todo mundo que tenta aí o governo do estado. Poderia citar ainda outros nomes. Detinha não deixou de postar uma foto ontem com Lula, embora o seu marido Josimar de Maranhãozinho não fez, né? Mas a esposa não deixou de fazer, né? Bom, então são vários personagens de várias linhas aí, até mesmo convergentes e divergentes, que não deixam de tirar uma casquinha aí sobre essa popularidade cada vez mais crescente. Agora, o Lula amanhã tem uma coletiva meio-dia e a expectativa, com certeza essa pergunta os jornalistas vão fazer, é se de fato ele vai definir quem vai estar aí do lado do Lula ou quem vai apoiar. É claro que o Lula não quer bola dividida, ele quer todo mundo na campanha dele. Acho pouco provável que amanhã, quando a visita termina e ele vai para o Ceará, ele faça já essa escolha, essa definição por um nome já no estado do Maranhão. Então, se todo mundo tenta tirar uma casquinha dessa popularidade, é claro que o Lula não vai deixar isso, abrir mão de qualquer fatia dessa aqui, que seja porque ele também é pré-candidato à presidência. No mais, é observar os movimentos que vão ser daqui para frente e como essas forças vão se reorganizando. Quer dizer, com a presença do Lula cada vez mais forte no jogo, qual é a força que de fato o PT vai ter nessa sucessão? A gente tem visto que o PT não deve ser protagonista numa chapa, por exemplo, majoritária, mas deve ter um papel fundamental para não repetir os erros da eleição passada. Ou seja, quando optou pelo protagonismo e não conseguiu formar uma maioria de aliança. Eu acredito que com esse aprendizado, o PT vai caminhar para, ainda que não seja protagonista, ele consiga formar boas alianças para justamente conseguir
tentar ganhar as eleições majoritárias e, sobretudo, conseguir a governabilidade, que foi o ponto-chave exatamente do Lula que nos visita, viu? E chama atenção, Hugo, para outro visitante que está passando batido, pois né? É, outro que está meio na caiu sombra. Também nas redes sociais, Pois né? é, exatamente. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, né, está aqui no Maranhão por esses dias. E aí você vê, né, não tem a mesma popularidade que o presidente Lula, porque também não está direto no jogo político, né, não está em cena, então tem pouco peso, pouco apelo, né, está quase à sombra da visita do ex-presidente Lula, que se cria uma expectativa muito maior por conta de definições aí que vão acontecer. Bom, o Lula fez visitas a obras relacionadas ao PAC, né, o Programa de Aceleração, que foi muito forte na agenda do PT enquanto esteve na presidência, a gente já falou disso agora, mas realmente o que a gente quer acompanhar é quem mais tira foto como essas que a gente colocou com Lula, quem mais vai chamar o Lula, né, para chamar de seu, vamos dizer assim, e sobretudo quem o Lula vai chamar para perto para chamar de seu também, né? Então é importante a gente entender os significados políticos dessa visita e desse movimento. Isso aí só quando a poeira baixar, mais para frente um pouquinho, é que a gente vai conseguir saber de fato o que deu, os resultados dessa visita. Que ele tem um papel decisivo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que vai ser decidido, a gente vai ter que esperar um pouco para saber. E isso é o que eu acredito, viu, Hugo? E as pessoas vão poder conferir aqui conosco. Exatamente. Vamos aguardar, tem coletivo amanhã, vamos ver o que ele fala. Obrigado, Saldanha. Eu que agradeço. Boa noite. Bem, e o ex-presidente e o governador seguiram hoje com várias atividades na capital. Uma delas foi a visita ao Hospital da Ilha, que marcou a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para os profissionais da construção civil. A maratona da quinta-feira para o ex-presidente Lula em São Luís começou onde está sendo construído o Hospital da Ilha. Lula viu a estrutura do prédio por dentro e ouviu do governador do Maranhão, Flávio Dino, sobre como a unidade de saúde deve ficar e como vai funcionar. Lá mesmo, Lula acompanhou o início da aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos trabalhadores da construção civil e elogiou o trabalho desenvolvido pelo governo do Maranhão no combate à doença no estado. Esse vírus, sabe, que está matando muita gente no Brasil e nós precisamos ter responsabilidade. Por isso, Flávio, eu quero te dar os parabéns. Esse negócio de vacinar as pessoas no local de trabalho é uma coisa excepcional. Lula fez críticas ao trabalho da gestão de Jair Bolsonaro, afirmando que ele e seu ministério não acreditaram na ciência e defendeu a vacina e o uso das medidas preventivas. O governo central que cometeu o erro clássico de não acreditar nas coisas. Ele não acreditou na ciência, desrespeitou todos os princípios básicos de um chefe de Estado. Ele poderia ter ouvido os cientistas brasileiros, ter ouvido os médicos brasileiros, ter ouvido os pesquisadores brasileiros, ter ouvido os governadores brasileiros, ter ouvido os secretários de saúde de cada estado, criado um protocolo, comprado as vacinas no tempo correto e certamente a gente não estaria chorando hoje quase 600 mil mortes no Brasil. Lula ainda lembrou que o Brasil é exemplo na capacidade de vacinação, algo que foi ignorado pelo atual governo, segundo ele. É importante lembrar que o Brasil é um dos países que tem mais capacidade de vacinação do mundo. Quando surgiu aquela gripe H1N1, que era uma gripe mais perigosa em 2010, a gente em 3 meses vacinou 83 milhões de pessoas em apenas 3 meses. Flávio Dino foi breve no pronunciamento, falando sobre a importância que vai ter o Hospital da Ilha, agradecendo aos trabalhadores da obra e saudando o Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu quero também agradecer a todos os vacinadores e vacinadoras do governo do estado e das prefeituras, 217 prefeituras do Maranhão. O segundo motivo pelo qual eu lhe convidei para vir aqui é conhecer o Hospital da Ilha. Nós temos aqui 343 trabalhadores e trabalhadoras que estão retirando o seu sustento dessa obra e é o maior complexo hospitalar do Maranhão, que vai começar a ser entregue em dezembro,
a primeira fase e com isso todos vocês, todas vocês vão ter o orgulho de passar nessa avenida e dizer que vocês construíram o maior e melhor hospital do Maranhão, que é o Hospital da Ilha. Um dos operários vacinados no ato simbólico reforçou o pedido para que todos tomem a vacina. Que as pessoas se conscientizem em tomar vacina, vacina sim, vacina salva vidas, tá bom? Para que a gente possa voltar a ter uma vida normal, um cotidiano normal. A agenda do ex-presidente Lula em São Luís incluía ainda reuniões com dirigentes do Partido dos Trabalhadores, tanto do Diretório Estadual como municipal. Mas antes dessa reunião, ele tinha um outro compromisso. Um almoço com também ex-presidente da República e ex-presidente do Senado, José Sarney, a ex-governadora Rosiana Sarney e outros amigos que ele tem aqui no estado do Maranhão. Lula chegou a São Luís no final da tarde de quarta-feira, sendo recepcionado por um grupo de correligionários do PT e por diversos políticos do estado. O primeiro a cumprimentar ele foi Flávio Dino. De um modo geral, temos uma aliança muito sólida, a aliança política que ultrapassa, inclusive, o momento de eleições. O vice-governador do estado, Carlos Brandão, mesmo sendo de um partido do campo contrário ao PT, também esteve na chegada de Lula e elogiou o ex-presidente. É um momento democrático, uma pessoa que fez um grande trabalho nos movimentos sociais, ampliou a política pública na área social. Ainda falando sobre estas ações institucionais do governo e com participação do ex-presidente Lula, povos indígenas ganharam uma atenção especial. Em uma solenidade na reserva do Itapirapó, o governador Flávio Dino assinou um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa do Maranhão, que trata sobre o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas e cria o Sistema Estadual de Proteção aos Indígenas. Várias etnias estiveram presentes e também representantes de vários locais de outros estados do povo originário. Além do projeto de lei, ficou instituída no calendário oficial de eventos do estado do Maranhão a Semana Estadual dos Povos Indígenas, que vai acontecer anualmente no mês de agosto. A gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho voltando com mais informações, é um instante só. Voltamos e falando agora sobre empreender na capital São Luís. A Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico está com o objetivo de estimular os negócios locais, visando geração de emprego e renda, através do apoio ao processo de desenvolvimento dessas empresas por meio de projetos e parcerias público-privadas. Nesta sala estão pessoas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Ser empregado já nem é uma meta mais tão desejada assim quando elas podem ser donas do próprio negócio. É isso que o programa São Luís Mais Empreendedora quer promover. E tudo começa pela capacitação profissional. Ela é feita em 2 etapas: aprendizado técnico e de gestão. A política pública foi pensada para a inserção dessas pessoas na geração de renda, não apenas na inserção no mercado de trabalho. Então a capacitação foi pensada com um conteúdo técnico que habilita essas pessoas a exercerem uma profissão, mas também com a capacitação comportamental e empreendedora, para que essas pessoas possam gerar suas rendas independente de um emprego, por exemplo. Os 2 primeiros cursos ofertados são de design de sobrancelhas e depilação básica. Cada curso tem uma carga horária própria. E ainda mais nesses tempos turbulentos que a gente vive de pós-pandemia, apesar de já existir uma retomada do movimento econômico, mas a oferta de empregos ainda continua escassa. Então, a sensibilidade do prefeito Eduardo na construção dessa política foi justamente dar para as pessoas a possibilidade de elas gerarem sua renda sem depender da concessão de um emprego, por exemplo, e atuarem nas suas comunidades com diversos saberes. Cerca de outros 20 cursos devem ser aplicados em novas etapas do programa. Nós estamos em construção dessa política, temos grandes parceiros como o Sebrae,
como o Sistema Fé Comércio, como o Sistema Federação da Indústria, e diversos cursos estão sendo oferecidos aqui hoje, tanto na Sala do Empreendedor da Coab, quanto na Sala do Empreendedor do Anjo da Guarda, estão sendo ofertados cursos de depilação básica e design de sobrancelhas, inicialmente. Mas nós temos oficina de panificação, nós temos oficina de confeitaria, nós temos diversos cursos voltados tanto para a indústria quanto para o comércio. Bom, essas foram as informações desta quinta-feira. A gente espera você amanhã, na próxima edição, às 18h30, é o nosso horário marcado. Você fica agora com o programa Os Analistas. Tchau e até amanhã.